Olá, como é que está você? Hoje no Mente e Coração nós vamos conversar um pouquinho sobre como sair da zona da depressão. Ouça a seguinte declaração, 1 Reis 19, versículo 3. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Essa é a frase que poderia estar na boca de qualquer pessoa que se vê nesse vale da depressão, nessa zona de morte. Chega, basta de viver, chega de vida. Aliás, eu não chamo mais a minha vida de vida, eu chamo de morte. Morte de tudo, sonhos, morte da minha caminhada, morte da minha jornada. Não é mais vida. E já que é morte, é melhor me afundar nessa zona, nesse lamaçal. A gente viu na semana passada que não precisa ser assim. Deus tem a chave para te tirar desse cárcere. E essa declaração foi feita por alguém que tinha se visto preso nesse cárcere de depressão, de abatimento, de falta de apetite pela vida. E foi o profeta Elias. O profeta Elias era alguém que ninguém diria que seria um candidato à depressão. Ele era um profeta muito relevante na sua terra, um grande desafio para os governantes do seu tempo, um homem de Deus, um homem da palavra, um homem cujas profecias moveram uma nação. Elias ressuscitou um garoto da morte. Elias, com a sua palavra, com o poder de Deus, fez com que não chovesse na terra de Israel por 3 anos. Elias derrotou 450 profetas de Baal num grande duelo entre qual era o Deus verdadeiro. Um homem com tamanhas realizações tem o direito de ficar depressivo? Mas você já deve ter ouvido isso, não é? Pessoas com o seu dinheiro, que têm a sua casa, que têm a sua saúde, que têm paz, que tem amigos, que tem realizações, que tem bênçãos de Deus na sua vida, tem o direito de ficar deprimido? O bom para nós, para a nossa jornada da vida, em especial para aqueles que se veem nesse cárcere da depressão, é que essa frase não está na boca de Deus. Deus não vai te abordar te questionando como é que você tem o direito e a empáfia de me desafiar as bênçãos que eu te dei e jogar na minha cara de que você está triste. Você não devia estar triste. Você devia estar de pé. Você devia ser como seus pais. Você devia ser como seu melhor amigo. Você devia ser como seus colegas de trabalho. Você devia ser como os perfis mais felizes das páginas de Instagram. Não, isso não é frase que Deus tem para te dar. Na verdade, Deus tem muita paciência conosco. E o objetivo de Deus na sua vida, você que está nesse cárcere da depressão, é te tirar de lá. E como é que isso acontece? Toda prisão tem um ciclo, tem uma rotina, tem hábitos, mesmo no cárcere da depressão. Você pega, por exemplo, uma penitenciária. Ali você tem hábitos de trabalho, ali você tem hábitos de alimentação, ali você tem hábitos de vestimenta, ali você tem horários específicos, há todo um ciclo de vida dentro de uma prisão. A depressão também coloca a gente num ciclo, mesmo que seja um ciclo cada vez mais direcionado para inutilidade, cada vez mais direcionado para a falta de mobilidade, cada vez mais direcionado para a frieza e para a apatia. Talvez você se identifique com isso. Acordar, não escovar nem o dente, talvez nem sair da cama, pegar o celular, passar por algumas páginas de alguns amigos, sorrir meio amarelo, olhando a felicidade das fotos, das redes sociais, imaginar que você não é essa pessoa, ver pessoas nas redes sociais que estão bem-sucedidas aparentemente, imaginar que você nunca desenvolveu o seu potencial, jogar o celular num canto, talvez sair até a cozinha, preparar alguma coisa para você comer, colocar a primeira colherada na boca, não sentir o sabor da comida,
colocar o prato do lado, chorar. Ir ao banheiro, se olhar no espelho, tocar seu rosto, mexer no cabelo, chorar novamente. Voltar para a cama. Não abrir as cortinas. Chorar no travesseiro. Se lembrar que ninguém está ouvindo o seu choro. De que ninguém vai ter paciência para ouvir os seus lamentos. É nessa hora que Deus vai onde eu não posso ir. É nessa hora, com a sua cabeça no travesseiro e as suas lágrimas forrando o seu leito, é que Deus entra na sua casa e na sua vida. Ele entra por portas, Ele entra por janelas, Ele vai até aí onde você está. Ele vai tirar o cobertor do seu rosto, Ele vai olhar para você agora, nesse momento, e Ele vai te convidar. Ele vai te convidar para talvez fazer uma pequena caminhada no jardim, na frente da sua casa. Ele vai te convidar para conversar um pouco mais sobre a sua situação, acompanhado de uma xícara de café. Deus vai te convidar a ouvir o canto dos pássaros. Deus vai te convidar a conversar sobre as páginas de um livro. E se você não tiver forças para sair da cama, Ele vai sentar aí do seu lado e vai respeitar o momento em que você se encontra. É isso que Deus fez com Elias. Elias disse essa frase debaixo de uma árvore num deserto. Ele havia se despedido do seu discípulo, Eliseu. Ele havia optado por ficar sozinho no cárcere da sua depressão e do seu abatimento. Ele passou por muito estresse. E diante da declaração da mulher, do rei Acabe, Jezabel, você deve ter ouvido falar sobre ela, dizendo que o mataria, foi a gota d'água para ele. Talvez você já tenha tido a sua gota d'água. Chega, vou me despedir dos meus, vou me sentar num lugar sozinho e só vou dormir. Sabe por que o sono é tão atraente para quem se vê nesse cárcere da depressão? Porque ele desliga a gente. O deprimido, ele quer se desligar do mundo. A bebida faz isso, drogas fazem isso, sedativos fazem isso, antidepressivos fazem isso, sono faz isso. Dormir é se desligar desse mundo e se desligar desse sofrimento. Mas Deus é aquele que vai te acordar. Porque naquele momento, onde Elias estava debaixo da árvore e tinha pedido para Deus a morte, um anjo tocou nele, o despertou do seu sono. E você pensa assim, talvez esse anjo pôs Elias de volta nos trilhos, falou de metas divinas, de que havia um reino todo dependendo da palavra profética de Elias. Talvez como seu chefe está aí batendo na sua porta, talvez as mensagens no seu celular estejam dizendo isso. Você abre o WhatsApp e tem 100 mensagens de todo tipo de gente falando dos seus atrasos, falando dos seus compromissos rompidos. Mas não é dessa forma que o anjo aparece. O anjo do Senhor aparece para Elias, preparando um pão sobre a brasa, preparando uma boa bebida e convidando Elias, vem e come. Elias come e depois volta a dormir. O anjo o acorda novamente com uma nova refeição e o anjo o alerta: você vai precisar se alimentar bem, você vai precisar comer bem, porque é uma grande jornada diante de você. Elias come e volta a dormir. Você já deve ter percebido, não é? Há pequenos ciclos, movimentos, novos hábitos em direção a sair dessa zona de morte. Coma, descanse, coma novamente, descanse. E agora você já está pronto para uma jornada de 40 dias e 40 noites
até o monte de Deus. Qual o objetivo aqui? O objetivo é tornar o seu corpo um aliado dessa saída do cárcere da depressão. Talvez dentro de você esteja aquela vontade, mesmo que frágil, de sair dessa prisão em que você está, mas o corpo não obedece. É muito comum quando nós estamos numa situação dizer assim, eu não tenho energia, eu não tenho forças. É que o corpo já estava habituado aos limites daquela prisão, aos limites da cama, aos limites do quarto, aos limites da casa. Ele precisa se aventurar na liberdade. Eu não sei se você sabe disso, mas quando você pega um animal de estimação que viveu a vida toda numa prisão e o solta de repente nas ruas, você pode perceber que ele fica maluco. Ele não sabe o que fazer com a liberdade dele e por muitas vezes volta para a prisão de casa, volta para trás das grades, porque o mundo é intimidador demais. Deus não deseja que você salve o planeta no dia seguinte. Deus deseja que você apenas faça pequenos desafios para acostumar o seu corpo à saída da prisão da depressão. E vai ajudar muito você fortalecer o seu corpo. Talvez você precise de remédios, talvez você precise de uma boa alimentação, talvez você precise de um bom sono, talvez você precise se alimentar. Mas assim como alguém que está no hospital, está na cama e assim que pode os enfermeiros o pegam pela mão, segura ali o soro e começa primeiro com uma pequena caminhada no corredor, depois vai ver outras pessoas no hospital, depois vai visitar o jardim daquele hospital, exercitando o corpo, se aventurando com o corpo para fora do seu leito de doença, da mesma maneira. Deus quer te tomar pela mão e te tirar desse leito, te tirar desse cárcere, fazendo pequenos passeios, fazendo pequenas aventuras. Olhe para Deus como uma boa companhia nessa hora, que com um olhar gentil não vai se importar se você tropeçar. Com um olhar gentil, um gesto carinhoso e amoroso, não vai se preocupar se você disser assim, por hoje chega, eu quero voltar para a cama. Por hoje chega, eu já comi mais do que comi no dia anterior. Por hoje chega, eu já conversei mais do que fiz nas últimas semanas. Agora eu só quero voltar para a cama e dormir. Deus vai te dizer, volte a dormir, meu filho. Volte a dormir, minha filha. Mas amanhã nós temos mais o que conversar. Amanhã eu quero que você vá um pouquinho mais adiante. Amanhã eu quero que você instaure na sua vida um novo ciclo e torne o seu corpo um aliado da sua recuperação. Receba esse convite de Deus e caminhe com Deus para fora da zona da morte. Coloque novos hábitos na sua vida que vão fazer o seu corpo te ajudar na sua recuperação. E aí, semana que vem, depois desses dias de novos hábitos sendo colocados na sua vida, você se encontra comigo novamente, na sexta-feira, às 9 horas, para saber a segunda medida que você pode tomar para sair da zona da morte, da depressão. Te vejo lá.